Vamos lá. Eu sou Kleber Flauzino, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em São José dos Campos, e eu tenho a alegria hoje de ter aqui o meu amigo, meu irmão, pastor Enoque Caló, que a gente já vinha agendando isso há um tempo e agora deu certo a gente estar aqui. Pastor Enoque, é um prazer ter o senhor conosco no dia de hoje, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui. E eu queria que o senhor fizesse a sua saudação aí já de início, que a gente tem bastante coisa para falar aqui. Olá, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai nos assistir. Para mim é um privilégio estarmos juntos para conversar de assuntos tão importantes sobre finanças, sobre generosidade, sobre doação, sobre desprendimento financeiro. Você é um preso ao dinheiro, o dinheiro é livre. Como que é a sua vida em relação a isso? E para mim é um grande privilégio poder falar de um assunto que eu já tenho falado há alguns anos, né? Há algum tempo. E vamos ter esse bate-papo bacana aqui. E mande para os seus amigos e para os seus inimigos, e principalmente para quem pede dinheiro emprestado para você. Você manda nosso podcast que vai salvar a sua vida, hein? Ó, Oxa! Pastor Enoque, há quanto tempo o senhor está nessa área de estudos e aplicação e ensinamento da área das finanças? meu amigo, desde garoto, meu pai já me colocou para cuidar das coisas dele, né? Depois eu mandei meu pai embora Uau! com 14 anos. Você mandou. Eu fui, sabe aquela história do justo lá que o cara demitiu? Se você está demitido, eu falei pro meu Ah, pai, o senhor está demitido, né? Ele falou, como assim, garoto? Pra onde você vai? Vou trabalhar fora. 14 anos é a época da crise. Então você que tem um garoto de 14 anos, tenha paciência com ele, que é a crise da identidade, é justamente nesse encerramento do segundo setênio. E meu pai ficou bravo, que realmente eu larguei meu pai, assim, do, sim, do trabalho, tá? Não de casa, porque eu não sim. queria perder a mamata da minha mãe, que era comida pronta, roupa passada, tudo tranquilo. Isso aí eu não podia ser tão bobo assim. Mas foi difícil para mim, por quê? Porque meu pai acabou não dando muito incentivo ao meu trabalho, porque ele queria que eu desse continuidade ao trabalho dele, e ele ficou bravo comigo por conta disso. Eu dirigia pro meu pai, Ok, meu irmão também dirigia, mas aí Deus deu certo. Trabalhei 5 anos numa empresa e depois entrei no banco com 19 anos. ok. Aí com 19 anos é onde que eu comecei o meu início ali, é o meu início do Sim, envolvimento com o dinheiro dos outros, de cuidar bem do dinheiro dos outros, de ter uma responsabilidade sobre o dinheiro dos outros. E ali eu fui me moldando, me formando, e até hoje estou fazendo isso. Né? Se você tiver um dinheiro aí que ninguém está cuidando bem, me chama que a gente dá um jeito para cuidar bem do seu dinheiro. tá certo. Pastor Enoque, eu tenho algumas coisas que eu queria conversar com o senhor aqui, especialista no assunto, mas uma das questões para a gente iniciar aqui: o dinheiro é um problema ou uma solução? O dinheiro ele é um problema dependendo da perspectiva que você enxerga o dinheiro, e o dinheiro pode ser sempre uma solução também, dependendo do olhar que você tem em relação ao dinheiro, a sua vivência com o dinheiro, a sua perspectiva acerca do dinheiro. Ok, Tá? Inclusive, o Richard Foster vai dizer no livro dele, O Dinheiro, Sexo e Poder, a face sombria, luminosa do dinheiro e a face sombria do dinheiro. ok. Então, vamos pegar um exemplo bíblico para ficar mais claro esse entendimento. Você pega, por exemplo, quando Jesus se depara com um jovem rico, e quando a Bíblia fala que o jovem era rico mesmo, não é hipérbole, tá? Não Sim, é metido a rico, sim, como muitas pessoas são metidos a rico, mas não são ricos. E quando Jesus o desafia, né, que ele vai fazer uma série de questionamentos para Jesus, como que eu faço para dar o reino eterno? Como que eu faço para ser seu discípulo? Ó, você segue todos os mandamentos? Sigo desde garoto, tal. Eu sou bastante Caxias em relação a isso. Só que na cabeça daquele jovem rico tinha um Deus chamado Mamon. sim, sim, Quando ele é desafiado a desprender desse Deus e vender tudo, ó, primeiro ele tem uma chave da venda de tudo, porque não era doar tudo, porque ele tinha que vender tudo e dar em espécie para as pessoas. ok. E olha que interessante, essa reflexão é até bacana, né? Ela é nova para mim agora, mas olha que interessante nesse sentido. Por que ele não doou o patrimônio e doou em espécie? A doação não era em patrimônio, mas em espécie. Porque nem todo mundo consegue administrar um patrimônio. Aquele jovem rico, pastor Kleber, ele tinha o dom da riqueza. Uhum, Ou ele manteve o que recebeu do pai, ou ele construiu aquilo. Tem sim, duas perspectivas. sim, Né? Por quê? Uma coisa é você construir uma riqueza, uma coisa é você manter uma riqueza que já foi construída. certo. Só que o dinheiro era um deus para ele, era um mamon, era o coração dele estava no seu patrimônio. E quando ele foi desafiado a vender tudo, dar aos pobres e seguir Jesus,
ele entra em depressão. Ok. Então, essa é uma perspectiva que acontece não só com quem tem dinheiro, com quem também não Não tem tem. dinheiro, pode ser bastante afetado quando mete a mão no seu bolso ou quando você atingir o bolso dessa pessoa. Ela, de fato, vai demonstrar quem é ela em relação ao dinheiro. Eu aprendi uma das primeiras matérias da faculdade, no primeiro ano de Direito, a gente cravou isso. Não existe penalidade maior do que no bolso. E aí isso foi desenvolvendo durante os 5 anos de faculdade, a gente foi compreendendo sobre isso. E falando sobre essa questão de finanças, pastor, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Defina uma pessoa doadora. Uma pessoa doadora. A maior pessoa doadora que a gente tem como referência é o próprio Deus. Sim, Que ele deu o que para nós? o seu O próprio. seu filho. Essa é a maior doação que a gente tem registrado, principalmente nós cristãos, né, que acredita em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa foi a maior doação, porque um pai não sai. E tem outro exemplo bíblico, né, que vai ser o Abraão, Uhum. no Gênesis capítulo. Não, no 12 Sim, não. No 12 é onde ele é sim. chamado, né? No Gênesis, quando Deus vai pedir para Abraão o teste de Abraão em relação a sua nível de doação, e ele passa também no teste. Ok. Então, assim, eu vejo Deus é o maior exemplo de doação, porque nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos ter depois, dentro das histórias bíblicas também, algumas pessoas, o próprio Atos, capítulo 5, se eu não me engano, quando as famílias Sim, vendiam suas propriedades e colocava aos pés dos apóstolos, tem um casal ali que vai querer fazer esse movimento, sim. que é Ananias e Safira. Safira, né? E é legal essa história também, pastor Kleber, dando como exemplo de doação, que as famílias estavam envolvidas o quê? Em uma doação coletiva para um propósito específico. Ok. Só que Ananias e Safira, eles não quiseram ficar fora desse movimento. Por quê? Sabe quando você faz um movimento para pertencer a qualquer custo? Sim, sim. E eu uso dessa história de uma forma, por um outro olhar. Falar, se você não está preparado para doar, melhor você preservar a sua vida. Boa. Deixa eu te fazer aqui uma inserção para ver. Nos dias de hoje, a gente sabe de Deus, sabe de Cristo, da igreja primitiva, a gente conhece pessoas do Velho e Novo Testamento, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, pastor. É o seguinte: hoje, o senhor identificaria uma pessoa doadora como? Em curtas palavras. O nível de desprendimento dela, pastor. Ok, Quanto que ela tem ok. que abençoa um próximo e não só dentro da sua casa. Porque, por exemplo, eu sou casado com a Miriam, Sim. faremos 28 anos de casado agora em setembro, e você que quiser patrocinar a minha viagem, eu marco você no Instagram. Viu? É em novembro. Foi em novembro. Ó, você tem duas opções ainda: 13 de setembro, que foi no civil, e 20 de setembro foi no religioso. Tá aí. Então, para falar que não teve opção de data, que esqueceu, no dia 13, faça isso no dia 20. E eu vou viajar e eu marco vocês com o maior prazer. Falar, aqui é patrocinado pelo Fernando Ribeiro, pelo Opa! Cleito Schneider, pelo Nortear, pelo pastor Cláudio Flauzino, aqui pelo podcast de Guarulhos. Mas por quê? Olha que é uma brincadeira, mas isso tem um fundo de verdade. Por que você tem dificuldade de me abençoar? Hum, Sabe? Por que a pessoa tem dificuldade de doar uma quantia financeira para mim? Porque acha que eu sou rico? Então eu que deveria abençoar essa pessoa? A obrigatoriedade agora inverte, ela vem para mim e não para a pessoa. Por que a gente tem dificuldade de liberar o dinheiro para alguém com uma condição financeira mais favorável que a nossa? Você fez essa pergunta para você? Então, pastor, esse perfil do doador, tem um livro fantástico que eu recomendo você ler, que é do Matheus Ortega, publicado em 2021, chamado Economia do Reino. Ele fala sobre 4 tipos de doadores: ok. o generoso, o abnegado, o transformador e o moderado. Entendi. Você sabia que dentro das nossas comunidades cristãs, dentro do nosso contexto, sociedade, existem essas pessoas com essas 4 características diferentes? Porque nem todo mundo é hospitaleiro. Entendi. Na sua casa, por exemplo, seu pai e sua mãe, quem era o mais que tinha capacidade de receber as pessoas? Dificilmente são os dois, têm a mesma Sim. linguagem.
Que essa é uma linguagem da hospitalidade, que é uma Era- linguagem de Abraão. No meu caso, era o meu pai. Então, e sua mãe não tinha. Ele era, deixa vir. Minha mãe também não tinha. Meu pai era um cara que falou, traz as trouxas, vem morar aqui. É isso aí. E já na casa da mãe da Miriam, a minha sogra era hospitaleira e meu sogro não. Então eu brinco, eu falei, eles casaram com as pessoas erradas, mas não casou com a pessoa errada. Essa mudança de linguagem financeira, que é um livro tratado também nas 7 linguagens do dinheiro do Tom Brown. Deixa eu ver se é esse mesmo nome dele. Tommy Brown, esse livro aqui, ó. Gente, como isso é precioso, a gente ter esse entendimento da linguagem financeira que nós carregamos. E é isso, pastor. Não sei se eu te respondi. mas Respondeu, o doador não. É quando meu De- dinheiro abençoa além da Miriam, da Giovana e do Eduardo. Porque Giovana, Miriam e Eduardo é minha obrigação. Tô querendo fazer a emancipação Sim. da Giovana com 22 anos, mas tá difícil. Mas eu vou chegar lá. Porque eu também falo sobre isso. Quando emancipar seu filho, ou quando emancipar seu pai, que ainda já tem condição de trabalhar e fica dependendo de um filho. Porque Sim. tem essas duas circunstâncias Ok. aí, né? Então, uma pessoa doadora é uma pessoa desprendida. Desprendida. Ok. A doação está intrínseca ao cristianismo? Deveria. Por- Para quem conheceu o evangelho na íntegra, na verdade, foi alcançado pelo evangelho, a gente deveria carregar esse ato de doar, pastor. Então vamos lá. Eu posso dizer que uma pessoa que não é doadora, falta-lhe ainda algumas questões na área do cristianismo? Sim. Porque se o doador é uma pessoa desprendida, então o que não é doador está lhe faltando alguma coisa, porque o seu maior referencial ele não está copiando, Perfeito, correto? perfeito. Então, o que move uma pessoa a ser doadora? O que move? O senhor é um especialista no assunto, escreve, ministra, é um cristão, pastor. Óbvio que conhece pessoas, tanto na vida secular, empresarial e cristã. Ok. Porque nós vamos encontrar pessoas não cristãs que são doadoras e fazem até muito mais do que alguns que não fazem, ou fazem, vamos colocar aqui, me desculpe o termo, pela metade, ou meia boca. Agora, o que move uma pessoa? Pastor, aí a gente. É uma pergunta difícil, né? Mas vamos tentar aqui resolver isso de uma forma. Tentar esclarecer isso. Creio que é uma compaixão, é solidariedade, sabe? É a essência de você ver quanto você pode ajudar o outro. O que move é. Eu acho que a compaixão. Aí eu vou pegar um texto bíblico de uma parábola de Jesus, do samaritano. O samaritano está viajando, planejou uma viagem, está em cima do seu cavalo, está tudo pago, está tudo em dia. Ele vai investir na sua viagem e encontra um necessitado. Uhum. O que ele faz? Ele interrompe a sua viagem, ele cuida daquela pessoa, ele limpa suas feridas, ele coloca essa pessoa em cima do seu cavalo, pastor. Entendi. E ele volta para hospedar esse rapaz no mesmo local onde ele estava acostumado a hospedar. Por quê? A gente consegue perceber isso. Que ele paga as diárias daquele rapaz e fala assim, ó, tô indo viajar, quando eu voltar, o que tiver a mais eu pagarei. Isso é doar. Não só doar dinheiro, tá além de doação de dinheiro. Sim. Tá na doação do tempo. Sabe, ele interrompeu uma viagem. Só que também isso traz pra gente outra reflexão. Tem gente que só doa o tempo. E o tempo é dinheiro. Só que quando você fala assim, ó, você conseguiria doar alguma coisa em espécie? Não, eu já doei meu tempo. Entendi. Hoje, um grande desafio das lideranças cristãs, dentro do pessoal mais jovem, que eles são extremamente inteligentes em relação à mídia, Sim. e a maior parte deles estão envolvidos com a mídia, eles têm uma expertise incrível nessa área, mas são pessoas que têm dificuldade de liberar dinheiro. É fato. Ou porque não tem, ou porque tem, mas tem essa dificuldade. Fala assim, não, eu já dou o meu tempo, e eu sei que o tempo é dinheiro, mas há um estudo bem profundo sobre isso, de entender por que essas pessoas têm a dificuldade da liberação financeira. Porque quando fala em dinheiro, gente, nós nos transformaremos, alguns de nós. Então vamos lá, pastor. A pergunta foi: o que move uma pessoa em ser ou não doadora? Bom, se ela tem compaixão, se ela tem solidariedade, ela não terá problema em ser doadora. Não terá. Pode Vamos... acrescentar também, viu, pastor? Você tem Não, toda a liberdade não, aí. sim, mas eu acho que isso aí ele crava legal. Porque você tem aí uma fé que você professa, mas na prática não bate o seu áudio com o vídeo.
não é? Então você Tá descasado, né? você quer os benefícios, você quer ser abençoado, você quer prosperar, você quer o melhor para sua casa, mas podendo fazer e mesmo às vezes a gente não estando naquela condição que talvez alguns acham que deveriam de estar para fazer isso, eu não tenho a compaixão. Eu particularmente olhando para a Bíblia Sagrada e seguindo também o seu entendimento, não consigo caminhar na ideia de alguém renovado genuinamente na fé cristã que não tenha compaixão e que não tenha solidariedade. Porque aquele que nos inspirou, ele é, dentro dessas características, ele tem por esse ponto. Quando uma pessoa não tem, então, a solidariedade e ela não tem a compaixão, para mim, e pela Bíblia, ela está desassociada daquilo que ela canta, daquilo que ela prega, daquilo que ela ministra, porque alguma área da vida dele ainda não foi tratada. E dentro desse sentido, quais são as características? O senhor conhece pessoas, a gente começou falando sobre isso. Você consegue olhar e observar num comportamento, numa auditoria, você consegue identificar as características de uma pessoa doadora sem que ela fale que seja, observando ela, as atitudes, as finanças dela, o dia a dia dela? Já passou por essa experiência? Sim, na verdade você. Olha que interessante isso, né? Até no nível de entrega da pessoa em relação à profissão que ela exerce. É pontual, Oh. faz de qualquer jeito, entrega só aquilo que foi combinado, não entrega mais. Como a gente tem uma dificuldade de entregar mais do que foi combinado, Hum. sabe? E a Bíblia fala assim: meu, se o teu amigo pedir para você andar 1 milha, ande 2 milhas. E essa questão ela é tão profunda, pastor, porque ela envolve todos nós, tanto quem doa como quem recebe a doação. E muitas pessoas são travadas também de não doar também por vários maus testemunhos que a gente vê Sim, na mídia sim. o tempo inteiro. Eu resumo isso numa seguinte proposta, pastor. Toda entidade ou toda instituição, seja ela cristã, empresarial, familiar, né? No caso da cristã, que o evangelho é o meio, o dinheiro é o fim, está fadado a fracasso. Exato. Toda. E pensando em nós como pessoas físicas, jurídicas e instituições, se o dinheiro for o fim do seu negócio, sinto muito, seu negócio vai dar ruim. Seu negócio vai fracassar. Seu negócio vai sucumbir. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, o dinheiro pode ser sim uma ferramenta. E ele é uma ferramenta. Só que o dinheiro ele está transvestido de uma entidade que Jesus vai chamar o dinheiro de mamon. O dinheiro é uma divindade. É a única divindade que Deus vai atribuir. O único que atribui uma divindade é o dinheiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta dentro dessa. Nas suas observações, já constatou tacitamente pessoas que endeusam o dinheiro? Sim, já vi muitas coisas, pastor. Tacitamente. Bastante. Que o dinheiro é o final. O dinheiro é tudo, o dinheiro é o que eu preciso, o dinheiro é o que eu quero. E aí essa pessoa, e a Bíblia fala assim, ó, Timóteo 6,10, né? Quem desejou a riqueza de forma assim, muito absurda, vai sofrer muitas dores. Pastor, Quais são essas dores, né? então, nessas suas observações, a humanidade hoje está evoluindo ou regredindo em ser doador ou doadora? Pastor, a gente passa por um tempo tão difícil na nossa época, né? Sim. Que você estudar com mais calma e carinho, a geração que está vindo agora ela é menos inteligente do que a geração anterior. Explique. Sério, a gente está em tanto excesso de informação que a gente não quer se preparar mais para a nossa vida agora e para a nossa vida amanhã. Sim. E é, e é comprovado pela ciência que a galera que está vindo agora, eles são menos inteligentes do que a geração anterior. Em que sentido? De ter a investimento, né, no pensar, no refletir, sabe, no criar. E por mais que a gente tenha, porque a gente hoje está pecando pelo excesso. Todo excesso ele traz um prejuízo para a gente. Exato. É igual, por exemplo, imagina que você é um homem milionário. Aí você deixou uma reserva para os seus filhos que você construiu durante 50 anos da sua vida. Seus filhos não tiveram não foram envolvidos nessa construção. Então você criou um herdeiro.
Então, esse herdeiro ele não vai dar valor àquilo que o senhor tem, porque eles vão receber isso de mão beijada. Você vai colocar nas mãos deles, tá? Sim. E em 2, 3, no máximo 5 anos, eles vão acabar com tudo que receberam. Então, nós podemos dizer que a humanidade está regredindo na questão de doação. Também, eu acredito que sim. Tá? Vamos olhar as estatísticas. Eu desafio você, liderança, que está aí há 20, 30 anos. Ó, eu lembro da minha mãe, pastor. Minha mãe, quando faleceu, dia 2 de abril de 2011, sábado, 5h30 da manhã, e eu tive o privilégio de pegar uma das Bíblias da minha mãe. Quando eu peguei a Bíblia da minha mãe, dentro da Bíblia da minha mãe, uma mulher assembleiana, ela aceitou Jesus na congregacional, né? E depois, quando veio para São Paulo, ficou na Assembleia por conta de uma tia que era bem influente na nossa vida e deixou ela na Assembleia. Na Bíblia da minha mãe, tinha na Assembleia de Deus, eles tinham o negócio de dízimo anual. Sim. E tinha ali, ó, uma etiquetinha com os meses do dízimo dela. Aí, como que a gente enxerga isso? Nossa, como que minha mãe era Caxias. Ou posso olhar, poxa, que nível de fidelidade era da minha mãe. E meu pai, ele aceitou Jesus muito, muito já de idade, já com mais de 70 anos, né? Meu pai aceitou Jesus, 70 e poucos anos. Mas meu pai, eu vi sempre meu pai, assim, um homem de mão aberta, pastor. Tudo que tinha de projeto, tudo que tinha de trabalho na igreja. Nunca proibiu a gente ir para a igreja, meu pai apoiava a gente. Ele não ia, né, pelas suas questões. Depois ele acabou aceitando Jesus. Mas eu vi muito no meu pai esse espírito de generosidade. De usar o dinheiro para abençoar algo bom, sabe? Algo que traz... Porque a igreja, na essência, a vida de uma igreja cristã saudável, gente, gera pertencimento, gera futuro, sabe? Boa, gera hein? saúde, Boa. sabe? Nós precisamos nos pertencer, nós temos a necessidade de nos pertencer, pastor. Sim. Esse é do ser humano, nós somos seres relacionais. Então eu vejo, e fora a bênção, né, de quem está no convívio da igreja para poder falar, conversar, se soltar, é um laboratório, a igreja é um laboratório relacional. Entendi. Sabe? E acima de tudo é o que? Uma espiritualidade, porque nós somos ser tridimensional, perdão. Isso. Tridimensional, como diz o Victor Frankl. Corpo, alma e espírito. Bom. E onde nós estamos validando nossa espiritualidade? Pastor, nesse bloco eu queria que o senhor falasse sobre a sua perspectiva, como a igreja está hoje, mais ou menos doadora? Quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas. Pelo seu conhecimento bíblico e agora científico e suas análises, a igreja hoje está mais ou menos doadora? Menos doadora. Menos doadora porque... e aí a gente deveria ter um instituto para medir isso, né? É que os líderes não abrem as finanças. Mas se você pedir assim, ó... Se o senhor conhece bastante pastores. Bastante. Pergunta para os pastores, dos membros da comunidade que eles atuam, né? Quanto por cento são dizimistas, por exemplo? Quantos por cento? 30%? 20%? E aí, eu consigo olhar isso por duas perspectivas. O olhar do doador, que tem dificuldade de doar, tá? E o olhar também das comunidades cristãs, que sofrem também de uma coisa chamada falta de prestação de conta. Sim. Porque o dinheiro é de quem? Porque também eu sou, como educador... Você acredita que eu rejeitei esse tempo atrás? Uma comunidade me chamou para eu falar sobre finanças durante um período. E eu disse não para eles. Como assim, Enoque? Você disse não? Eu disse, amigão, não posso falar sobre finanças para vocês. Como não? Eu não posso. Porque eu não sei o que vocês fazem com o dinheiro. Uau! E queira você goste ou não, eu estou escrevendo uma história sobre Sim. um educador financeiro, um conselheiro financeiro. Estou com o meu terceiro livro a ser publicado agora pela editora do Brasil para Cristo. Eu fui escrevendo uma história, vamos chamar de uma autoridade sobre finanças. Sim. Agora eu vou dar meu nome, eu vou dar a minha história para algo que eu não conheço. Mas, do contrário, se você mostrar para mim que você é honesto, que você é transparente, que você presta contas, pode contar com o meu nome, pode contar com o meu favor, pode contar com a minha generosidade, pode contar com o meu dinheiro, pode contar com o meu tempo, eu vou te abençoar, certamente, mas não cegamente. Então, vamos lá. A igreja hoje está menos doadora. Creio que sim, pastor. Por algumas razões, inclusive de quem não presta conta. Perfeito. Essa também é uma que impede, porque dentro do seu cenário dos doadores, Sim. existe aquele grupo
que quer a prestação de contas. Sim. Mas aí a pergunta eu volto para os líderes. Por que temos tanta dificuldade de prestar contas? Ok. Até o ano que vem vai vir o Drex aí. O Drex vai fazer você prestar conta de forma obrigatória. Né? Se prepare para isso. Pastor Enoque, dentro desse tópico, em que a paternidade se aplica a doação? A paternidade... Aplica-se ou não? Eu acho que a maternidade, eu acho que ela carrega muito mais essa essência da doação do que a paternidade, né? A A maternidade. maternidade. Por quê? Porque a maternidade, ela é o útero que vai gerar a vida. Então, assim, a mãe... Ó, isso é tão legal você falar sobre isso, pastor. Sabe aqueles caras vagabundo que larga a mulher e vai embora? E vai ter um monte de mulher a vida inteira, depois ele tá na pindaíba, ele vai cair no colo de quem? Ah, meu amigo. Já viu uma história assim? Em loco. Conheço muitos casos. E quem vai cuidar desse cara depois no futuro? Então, olha a doação. A mulher é algo incrível dado por Deus, né? E aí, gente, isso serve até pra gente também amar nossas mulheres, respeitar a nossa mulher, né? Nossas mulheres não, respeitar a nossa mulher, sabe por quê? Então, eu vejo assim, pensando nesse aspecto, eu acredito que a maternidade, ela tem, tá intrínseco na maternidade essa doação, sabe? Essa entrega, esse cuidado, esse zelo. E aí, Deus vai falar pra gente, para autenticar isso, né? Ainda que uma mãe abandonasse um filho, eu não abandonaria. Ou não abandonarei. Ok. Pastor, espiritualmente falando, há relação de paternidade com quem não é doador? Sentido espiritual? Há relação? Em que sentido? Assim, melhora pra mim. Alguém pode se dizer, eu nasci de novo, mas o meu coração não é um coração doador? Pode, porque Lutero fala que a gente tem que ter 3 conversões, né? Uma na mente, uma no coração e outra no bolso. Das 3, qual é a pior para o ser humano? Se você tiver o dinheiro como Deus, vai ser no bolso. Eu acredito que na experiência pastoral, o que mais eu vejo e já vi na minha vida é isso, é o bolso. Por maus exemplos que já viu, Sim. por amor ao dinheiro, por não acreditar em algumas questões da palavra de Deus e por querer sempre postergar uma mudança de vida. Mas aí, vamos trazer um pai aqui que dá um exemplo pra gente bem interessante. Jacó. Jacó, na volta, depois de 20 anos, para reparar uma pendência emocional com seu irmão, ele vai usar do patrimônio para reatar o relacionamento. Sim. Ele vai doar 550 animais para o seu irmão como um presente, numa forma de aliviar a primogenitura que ele havia pego lá atrás. Então, a primogenitura também envolvia um patrimônio, envolvia recursos, envolvia uma bênção, porque isso é natural. Mas agora, olha Jacó fazendo o caminho inverso. Jacó, nessa volta, depois de 20 anos, ele vai, no meu livro, acho que no Pai Nosso, Pão Nosso, eu trato sobre isso. Ele vai usar 550 animais que nem ele, não é ele que leva, são os seus servos que levam, em etapas. E ele, quando entrega aquilo pro irmão, o irmão fala, o que é tudo isso? Fala assim, meu Deus, me abençoou tanto que eu tenho que repartir com você. Uau. Gente, e aí, pastor, se eu falando dessa questão, quanto o nosso patrimônio tem sido instrumento de bênção para conectar pessoas ou para desconectar pessoas. Forte, hein? E é só olhar, papai morreu faz 14 anos, meu pai e minha mãe no mesmo ano. E você que tem um caso que perdeu seu pai e sua mãe, o que fizeram com o patrimônio do pai? Né? Ainda mais quando tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 irmãos. Como a gente se transforma, sabe? É igual divórcio. Divórcio, eu vejo o divórcio a transferência de riqueza para mão de terceiros. Porque o namoro é meu bem para cá, meu bem para lá. Quando ao divórcio, meus bens. Exato. Sabe? Então, gente, e aí, isso prova, pastor, de fato, onde está o meu e o seu coração. Perfeito. Pastor Enoque, eu quero agradecer. O tempo já vi que é aqui para nós vamos ter que marcar várias situações dessa aqui. É um privilégio poder estar com o senhor aqui. O senhor quer deixar suas redes sociais aqui, por favor? Enoque Caló, siga, né? Esse dia eu perdi uns 500 seguidores que eu postei um negócio político lá e os caras foram embora. Mas não tem problema não, eu tô pensando até em fechar minhas redes sociais. Não sei se eu vou fazer isso, se eu vou ter coragem de fazer isso. Mas, gente, siga, compartilhe, né? Não dê dinheiro para o endividado, dê instrução. E obrigado, pastor. Siga lá, Enoque Caló, no Instagram. Eu agradeço, é um privilégio. Eu sou Kleber Flauzino.
você pode me encontrar no Instagram, @PRKleberFlauzino, e também nas outras redes sociais. No TikTok você vai achar lá PR Kleber Flauzino, no YouTube PR Kleber Flauzino Oficial, tá bom? E é uma bênção a gente poder compartilhar isso com você. Beijo no coração, juntos até a eternidade. Deus abençoe.